E no vídeo de hoje do canal, Rato indo pro Vitória, agora Enzo Dias no São Paulo, o Wendel e muito mais. Então não vou perder tempo não, que o mercado da bola tá aquecido. Vambora para o vídeo. E 40, né? Tipo, não sei, tirando o Gabigol, o resto é tudo Dudu, Fagner, vamos combinar. Mas tudo bem. A gente vai falar sobre o restante. O Corinthians não contratou ninguém, o Flamengo não contratou ninguém, o Galo não contratou ninguém, o Botafogo tá desmanchando o time, o Fluminense contratou o Hércules, e por aí vai. O Grêmio e o Inter não contrataram ninguém. O Fluminense está contratando também, me surpreendeu. Bastante gente. Mas a gente está empolgado com o mercado. Ah, meu Deus, o mercado. É por causa do Palmeiras, para mim. Porque o resto, rapaz. Eu acho que tem uma outra sutileza do mercado, que são alguns clubes argentinos. Quando a gente fala do River Plate, Galopo, Enzo Dias, Montiel, a gente vai perceber o que está fazendo o River Plate. E aí, de novo, Tironi, dessa vez é o River Plate que está contratando o jogador do São Paulo, não é o inverso. O São Paulo está numa posição muito desconfortável na temporada. É o que a gente avisava para vocês. Isso vai acontecer, né? O São Paulo está contratando, ou de contrapeso, um jogador do River Plate, está na lista de dispensa, e o River Plate está contratando um jogador de São Paulo que ele queria há algum tempo. É a capa do Olé agora, a chegada do Galo. Enfim, tem umas diferenças aí, inclusive em relação a alguns rivais do São Paulo na Libertadores, é o caso do River Plate. Por exemplo, mostrando que essa situação do São Paulo no mercado é bastante desfavorável, já seria e está sendo confirmada na prática nesse momento. Falaremos disso tudo. Ainda acho que, tirando esse aí que você falou, River Plate e tal, e o Palmeiras, o mercado está bem. Tá mais no gogó do que na contratação, tirando o Palmeiras, que esse sim tá forte. O Cruzeiro não é no gogó, os caras apresentaram 5 caras. Eu sei, quem são os 5 caras, além do Gabigol? Gabigol, beleza, pô, Gabigol é grande mesmo. Dudu, imagina um time contratar Gabigol, Dudu, Fagner. Eu sei disso, mas o Bolassi do Criciúma, o Eduardo do Botafogo. Então tá bom, então eu vou dizer todos os caras, tira o Gabigol, que todo mundo queria. Você queria o Fagner? E, no seu time? Assim, no São Paulo, sem lateral direito... Queria o Fagner? Não, porque eu não gosto dele como. Não, você queria o Dudu? Índole. Você queria o Dudu? Não. Você queria o Eduardo no São Paulo? Queria. O Eduardo do Botafogo? Agora tem o Oscar, não precisa. Mas acho que ele seria uma posição interessante. Quem são os outros caras? O Bolassi. Você queria o Bolassi? Se tivesse sobra, poderia ser. Eu acho um jogador interessante. Então, desses aí, tirando o Gabigol, sinceramente, mas enfim, veremos. Não, no momento. Assim, o Galopo acertou, já fez exames médicos e tudo mais. A capa do Elé que o Galopo teria recusado o Boca para jogar no River, né? Essa é a provocação do Olé. Mas então o Enzo Dias seria o segundo reforço do São Paulo. O São Paulo ainda não se pronunciou, mas a imprensa argentina já dá como certo o empréstimo do Enzo Dias ao São Paulo até o final da temporada. O Enzo Dias, insisto, não é um lateral que vai encher os olhos do torcedor, não era titular do River, né? Ele jogou a última vez como titular naquela partida ruim do River contra o Atlético, aquele 3-0 do Atlético. Ele jogou essa partida porque o Acunha não poderia jogar, estava machucado, mas ele vinha sendo reserva do Acunha. É um lateral já rodado, que pode começar a temporada no São Paulo como titular, se o São Paulo não conseguir o Wendel. O São Paulo está tentando outras coisas em relação ao Wendel. Aí a lateral direita, tem um compasso, tem uma indefinição que tem a ver com a esquerda. Se o Porto nem se mexer com a assinatura do pré-contrato com o Wendel a partir da semana que vem e ignorar a proposta do São Paulo em relação ao Moreira ir ao Porto para ele sair liberado agora, o Wendel, é possível que o Moreira fique no São Paulo, porque daí o São Paulo não precisa liberar o Moreira. Sim. E seja a opção para o lateral direito faça a competição com o Igor Vinícius, né? Agora, se o Porto topar, enfim, o negócio e o Moreira for, aí o São Paulo passa a ter uma lacuna na lateral direita para competir com o Igor Vinícius,
e poderia ser o Natanael essa opção, né? São alguns jogos a mais para você ter ali o processo de obrigação de compra ao final do empréstimo. São Paulo ainda vai segurar uma porcentagem vendendo o Galopo ao final desse contrato de empréstimo. É um negócio que está sendo considerado muito bom. O jogador recebeu aí uma ligação do Gallardo, né, do Marcelo Gallardo, que acabou sendo fundamental aí nesse processo, já que ele já tinha um princípio de acordo, ou pelo menos o Santos e o São Paulo já tinham um princípio de acordo, era só ele assinar. Chegamos a noticiar isso aqui, inclusive, na semana que antecedeu o Natal, né? Mas acabou que o River Plate traz um projeto melhor e seduziu o Galopo, que volta ao futebol argentino, né? Então é uma situação que até o River tinha colocado o Enzo Dias, né, para ser uma espécie de um jogador por empréstimo, mas o São Paulo entende que esse é uma conversa à parte, né, que é uma situação à parte, que não tem a ver diretamente com essa negociação do Galopo. Foi uma negociação até rápida, porque o jogador tinha dado sinal positivo pro River Plate. Então, assim, é uma situação que está sendo conversada à parte, não necessariamente tem que estar nesse pacote aí que já está fechado, Galopo e River Plate. Falar do Arboleda, por que o São Paulo não quer liberar o Arboleda? Primeiro, que o São Paulo tem a informação de que o Arboleda anda sendo oferecido por alguns intermediários, não pelo empresário dele, mas sim por alguns intermediários, pessoas que ficam ali, que tem uma procuração, alguma espécie de documento para oferecer o Arboleda no mercado. Aconteceu a mesma coisa no Cruzeiro, ele foi oferecido ao Cruzeiro, e agora o Grêmio, que recebeu aí, né, essa possibilidade e ventilou com o São Paulo uma proposta de empréstimo, mas aí a proposta foi considerada muito baixa, muito baixa. O São Paulo assim não quis nem abrir conversa, o São Paulo não levou em consideração a proposta feita pelo Grêmio para levar o Arboleda, e assim, o que me contaram é que o São Paulo não tem interesse em se desfazer do Arboleda. Ah, mas uma venda, se acontecesse para fora, claro que ia depender muito do valor, ia depender muito da vontade do jogador, mas o São Paulo não tem interesse nenhum, por exemplo, em reforçar um rival com o Arboleda, que é um jogador importante, ainda mais por empréstimo, né? Então o São Paulo fechou a porta e o São Paulo coloca muito claro, sim, a situação de que não há possibilidade de emprestar o Arboleda, de fazer negócio com um jogador que é importante. Inclusive, o próprio presidente Júlio Casares respondeu a uma página, né, que postou a possibilidade da saída do Arboleda, repercutindo, né, a notícia, falando que não, que ele é um jogador que está nos planos do São Paulo, e de fato é assim que pensa a diretoria neste momento. Então, da mais quente no momento, que é do Natanael. Cara, o Natanael, quem é ele? É um lateral direito, de 24 anos, do Coritiba. Ele começou muito bem no Coxa, nas bases do Coxa, também quando subiu pro profissional. E sempre, em toda janela, é um cara que é sondado por algum clube. Toda janela. Nessa janela foi um pouco diferente, não foi um cara assim, com os olhos que todos os clubes sondaram, tudo. Mas o São Paulo trouxe essa informação em live até. O São Paulo sempre flertou com esse cara. O São Paulo sempre, desde que esse Natanael aí tá no mercado, tá aí rolando conversa sobre o Natanael, o São Paulo tá de olho nele. E a tendência, cara, o São Paulo tá confiante na contratação, por quê? Qual a situação? O Tricolor não vai envolver dinheiro no negócio, isso dá uma segurada no momento, mas o São Paulo já negociou o Caio Albinha, sabe o Caio Albinha? Da base do Tricolor, o Caio Albinha foi anunciado agora há pouco, no Curitiba, e o São Paulo estuda também envolver, nessa negociação, outro jogador que poderia ser o Luan. E falta chegar no acordo aí do Luan aceitar jogar no Curitiba, claro. O Luan que jogou no Vitória nessa última temporada. E o São Paulo esbarra nisso no momento. Só que é uma contratação que, pelo que eu pude apurar e pelo que eu tô sentindo, escutando pessoas em relação a isso, o Tricolor tá otimista e seria um jogador aí para chegar na lateral direita, que é uma função que o São Paulo avalia que precisa de um jogador, porque já tem o Igor Vinícius aí para disputar a posição, tá bom? Então, Natanael é essa situação, jogador de 24 anos do Coritiba, lateral direito, que o São Paulo estuda a contratação e o São Paulo já tem certo otimismo em relação a isso, mas tem que ter muita calma com o mercado nesse momento. Enzo Dias é outro cara, só que é um lateral pelo lado esquerdo, do River Plate. O São Paulo negociou, né? O Galopo já não é mais jogador de São Paulo, já é do River Plate. E esse Enzo Dias é um jogador que o River estudou incluir na negociação. E até onde eu sabia, ontem, estava muito fria, o São Paulo não ia chegar no acordo, mas o Tricolor conseguiu chegar no acordo com o River, em uma negociação por empréstimo em relação ao Enzo Dias. O Enzo Dias tem 29 anos, é um lateral esquerdo, que no meu ponto de vista chegaria no São Paulo para ser reserva, e eu já explico por quê, tá? O que o São Paulo tá travado agora na negociação? Como eu falei, existe muito esse papo de responsabilidade financeira, que o São Paulo não pode gastar mais do que tá ali em orçamento, já tá definido. E o Enzo Dias, para chegar no São Paulo, pede um aumento salarial de em torno de 50% do que ele recebe no River. Isso o São Paulo esbarra um pouco na negociação. O São Paulo não quer pagar esses 50% a mais, e é uma negociação que, pelo que eu pude apurar também, pelo que eu tô sentindo, o São Paulo tem um otimismo ali, porque é um jogador que a tendência é que seja negociado, tô falando muito tendência, vou parar, mas que vai ser negociado pelo River, e que o São Paulo tá confiante na contratação ali para compor elenco. Por que eu falo que ele chegaria para ser reserva? O São Paulo avalia que precisa de 2 jogadores ali para lateral esquerdo.
Enzo Dias e o Wendel. O Wendel é um cara pouco citado, estava muito citado ali naquele começo de janela, mas uma informação importante para o torcedor São Paulino. O Wendel é muito difícil que ele não se torne um jogador de São Paulo no futuro próximo. Por que eu falo isso? O São Paulo já vai avisar o Porto que se o Porto continuar fazendo jogo duro na negociação, ele vai chegar no meio do ano de graça, e o Porto não vai ganhar nada com isso. Nós falamos aqui também de que o Porto pedia uma valorização financeira em relação ao negócio, e o São Paulo falou, não, cara, que absurdo. O São Paulo já está cedendo um jogador jovem para o Porto. O Porto vai perder o Wendel de graça no meio do ano. Como assim que é dinheiro? Então é isso que esbarrava na negociação. Só que o São Paulo já vai avisar. O São Paulo vai falar, Porto, você quer ou não quer? Ou você larga ou não, cara. Larga o osso ou eu já era para você. Porque o Wendel pode chegar de graça para o São Paulo no meio do ano. O São Paulo pode assinar um pré-contrato e já tem esse alinhamento com o jogador para ele chegar no meio do ano de graça, e o Porto nessa ficaria lambendo o dedo. O Porto ficaria sem com nada na história, e não é o que o São Paulo, o que o Porto quer com certeza. Então o São Paulo também tem um otimismo muito grande nessa contratação. Essas seriam 3 contratações interessantíssimas para o São Paulo, porque o São Paulo perdeu o Rafinha, precisa de um lateral direito, que na minha opinião o perfil, eu preferia o perfil do Montiel no caso, mas o Montiel já tem, parece que está tudo alinhado para ir para o River, essa é a informação da imprensa argentina, né? Esse Enzo Dias, para ser um reserva no São Paulo, tá ótimo. Natanael, cara, um jogador que vai ter que se mostrar aqui no São Paulo, claro, eu não vou queimar minha língua criticando e nem elogiando aqui, porque eu realmente, no Coritiba ali, em certo momento é interessante, mas eu não sei como vai chegar aqui no São Paulo, não sei, é diferente, né? Mas são essas as situações de chegada.